Boa noite, irmãos e amigos. Boa noite, irmãos e amigos. Boa noite, agora sim. Graças a Deus. Mais uma vez estou aqui com essa oportunidade de pregar, apresentar a palavra de Deus para os irmãos e para falar sobre esse tema tão caro a nós, que é a paternidade. E eu estava conversando com minha esposa esses dias, eu disse, interessante. Lá na escola, quando foi o Dia das Mães, cobraram R$ 25 por criança, teve uma festona, um jantar. E o Dia dos Pais, cobraram R$ 5. Não teve almoço, não teve jantar, não teve café da manhã. Eu disse, tá vendo, Cícera? Eu brincando com ela, mas mostrei para ela como a nossa sociedade secularizada, ela muitas vezes perde a figura paterna, a figura do homem e a importância do homem no lar. E nós muitas vezes, como cristãos, nós somos levados por essa cultura do mundo e somos cooptados por isso. Você pega, por exemplo, no Dia das Mães, diz, a mãe é pai, a mãe é tio, a mãe é avô. Eu disse, não, no Dia dos Pais isso não acontece. Aí hoje eu vi as mensagens, o pai é mãe, o pai é não sei o quê. Eu disse, não é. Mãe é mãe, pai é pai. São insubstituíveis aos olhos do Senhor. E quando falta pai e mãe nos nossos lares, é o Senhor com a sua graça que supre a ausência de um e a ausência do outro. E é interessante que teve um filme que eu assisti esses dias com a minha família, Paternidade, é o nome do filme, um filme de Kevin Hart. Ele é um filme que mostra um pai que vai criar a sua filha sozinho. Não vou dar muito spoiler, tá bom? Para quem não assistiu, o Ramon também ainda não assistiu. É difícil você assistir um filme que o Ramon ainda não assistiu, mas ele disse que ainda não tinha assistido esse filme. E nesse filme é interessante mostrar que ninguém acredita nele, que sem uma mãe ele não vai conseguir criar a sua filha. E o filme vai passando, e lá para o final do filme, quando ele está conversando com um amigo, ele diz assim, eu troquei as fraldas, alimentei ela, fiz um bom trabalho, foi um bom trabalho, eu fiz o mínimo necessário para ser pai. Eu fiz o mínimo necessário para ser pai. E todos no filme louvam aquele homem porque ele fez o mínimo necessário para ser pai. E a pergunta é, será que ser pai é só isso? Será que ser pai é só proteger e alimentar? Só que uma outra coisa interessante é que o filme acaba, eu acho que ela tem uns 9, 10 anos, o serviço não tinha acabado ainda. O trabalho ainda não tinha se encerrado. E será que o que Deus pede de nós é fazer apenas o mínimo necessário? Meus irmãos, fazer filho é fácil. Fazer o mínimo necessário também é fácil. Difícil é criá-los no temor do Senhor. Difícil é criá-los um exemplo de Cristo. E isso exige sofrimento, sacrifício cristão e amor. E o grande desafio que nós temos como pais é que nós somos pressionados pela mídia, que apresenta um tipo de paternidade não bíblica, na verdade, como se o pai não fosse nem necessário. E uma das vantagens desse filme, apesar de não ser um filme cristão, é que ele mostra que o pai é importante, e lá no meados do filme também mostra a importância da figura materna, e como isso também, de uma certa forma, atrapalha o relacionamento dele com a filha. Temos a tecnologia que deveria nos aproximar, mas nos separa, onde os nossos filhos preferem ficar com o celular à mão do que conversando conosco. Quando num restaurante a gente fica conversando com o celular na mão e não consegue tirar o celular na mesa de uma pizza, de um jantar, de um almoço, sem o celular na mão, apenas para conversarmos à mesa, brincarmos, etc. Temos aí os novos padrões de entretenimento, que muitas vezes nós, pais, não nos encaixamos para brincar com os nossos filhos. O tempo que antes você gastava construindo com ele uma pipa, fazendo um peão,
não temos mais esse tempo. Temos a globalização, que nos apresenta uma variada maneira, vamos dizer assim, de ser pai neste mundo. Temos a legislação antifamília, quando o Estado quer interferir na maneira como devemos criar os nossos filhos. Temos o materialismo e o consumismo, que muitas vezes nós achamos que o que nossos filhos precisam é de presentes e não da nossa presença. E nós muitas vezes queremos suprir a nossa ausência com presentes, quando o que eles precisam é da nossa presença. E ainda temos os novos padrões de masculinidade, onde muitos influencers católicos e até evangélicos, com essa onda de machonaria, apresentam uma paternidade que não é bíblica, que não tem nada a ver com o caráter de um pai cristão. E é por isso então que nós temos hoje pais confusos e perdidos, que não sabem o que significa ser pai, como nós devemos exercer biblicamente a nossa paternidade. Homens que definem a paternidade única e exclusivamente como a provisão material do lar, esquecendo-se do propósito mais importante da paternidade, que é criar filhos para a glória de Deus. Não é para criar filhos que orgulhem você. Não é para criar filhos para que sejam aquilo que você não conseguiu ser. Não é para criar filhos nem a sua imagem e semelhança. É para criar filhos à imagem e semelhança do Senhor. Chegar no final é olhar para os nossos filhos aos pés do Senhor e os filhos dos nossos filhos aos pés do Senhor, e aí sim dissermos: fiz um bom trabalho, Deus seja glorificado. Irmão, será que existe algo mais importante nesta vida e na vida por vir do que ver os nossos filhos aos pés de Jesus? Será que nós vamos nos render à cultura, nos rendermos a este mundo e cruzarmos os braços enquanto vemos os nossos filhos negligenciando a palavra de Deus? Deixaremos eles viverem as suas vidas e nos orgulharmos apenas porque se tornaram médicos, advogados, bons profissionais, se casaram, tiveram os netos, mas não vivem aos pés do Senhor? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Se nós cruzarmos os nossos braços, se os pais não exercerem a sua autoridade, a sua liderança no lar, veremos os nossos filhos sendo influenciados por amigos, pelas mídias sociais, pelos professores, pelos nossos pretensos intelectuais ateus, moldarem a mente e o coração dos nossos filhos. Muitas vezes falta-nos um mínimo de sensibilidade espiritual para entendermos o tamanho da nossa tarefa, nos ajoelharmos aos pés do Senhor e pedirmos graça para sermos os pais que os nossos filhos precisam. O pai que ama o Senhor e deseja ver seus filhos sendo o que Deus planejou para eles, irá discipulá-los para que eles sejam conformes à imagem do Senhor, guiá-los como sacerdotes do lar e serão uma testemunha fiel de Cristo, para que seus filhos, por palavras e obras, tenham seus corações moldados pelo Evangelho e vivam para a glória de Deus. E nós temos 3 coisas importantes aqui, 3 fatores envolvidos para nos ajudar. A soberania de Deus, que é a nossa intercessão por nossos filhos. A responsabilidade dos pais, que é a nossa instrução. E a escolha dos filhos, que é a liberdade que eles vão tomar. Mas muitas vezes nós vamos intervir com conselhos bíblicos e sábios para que eles vivam conforme a sabedoria do Senhor. Nós podemos até fazer a nossa parte instruindo, mas precisamos da graça do Senhor, por meio da intercessão, para que eles apliquem seus corações e sigam as nossas instruções. Esses 3 fatores andam juntos sobre aquilo que nós vamos falar nesta noite. O livro de Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim:
Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemando contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Primeiro, que nós aprendemos aqui, é que o pai é o discipulador dos seus filhos. O pai é o discipulador dos seus filhos. E ele discipula de duas maneiras: por meio do ensino e por meio da disciplina. Ensino e disciplina. Primeiro vamos ver o ensino. Deuteronômio 6, verso 7 a 9 diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e seus portões. No livro de Deuteronômio, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, a segunda geração estava prestes a entrar, porque a primeira geração morre no deserto. Só a primeira geração de Josué e Caleb, que tiveram fé, é que vão entrar na terra prometida junto com a segunda geração. Moisés reescreve a lei, que é o livro de Deuteronômio, para aplicar a palavra de Deus àquela nova geração. E ele coloca sobre os pais a responsabilidade de ensinar-lhes a palavra de Deus. E não é só ensinar a palavra de Deus. Primeiro, eles deveriam ensinar a palavra de Deus de forma convincente. Ele diz: esta palavra que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Ensinar de forma convincente a palavra de Deus é que nós, pais, primeiro temos que ter a palavra em nosso coração. Temos que ter a convicção daquilo que nós estamos ensinando. Não mande seus filhos para a escola dominical ou alguma escola cristã e pense que você já cumpriu o seu dever. Não. Nós precisamos crer na palavra, ter convicção na palavra de Deus, porque a escola e a igreja apenas complementam a palavra de Deus. E então nós vamos ensinando, guardando no nosso coração, mostrando convicção para que o nosso filho creia como nós cremos. Ainda o texto diz que nós devemos ensinar de forma persistente. Você as inculcará a seus filhos, e dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A palavra de Deus deve ser ensinada aos nossos filhos de forma consistente e diligente. Inculcarás, ele diz a palavra de Deus, aos teus filhos. No hebraico, a palavra inculcar tem a ideia de uma flecha pontiaguda, afiada, que era utilizada para penetrar no coração ou nos rins. A ideia é: ensine a palavra, até que a palavra encontre no lugar, no coração da criança. E por que tem que ser persistente? Porque nós temos que estar ensinando, assim como nós, que já somos adultos em Cristo, o tempo todo somos sendo ensinados até o fim da nossa vida. Ah, meu filho não tem mais jeito. Tem, que você teve. Sim, de forma persistente. Não somente isso. O David Merck, ele diz o seguinte: a palavra de Deus deve ser cuidadosa e continuamente apresentada, a fim de penetrar o coração da criança. Nós devemos ensinar a palavra de forma criativa. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e lhes serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Use de todos os meios à disposição, lendo histórias bíblicas no culto doméstico, usando jogos bíblicos, memorizações da Bíblia. Essa semana minha esposa tirou um joguinho que a gente joga os dados, vai pulando nas casas, e nas casas tem textos bíblicos e aplicação da palavra de Deus. Quando cai lá na casa, aí diz assim: o pecado é desobediência contra Deus, volte uma casa. Deus é um Deus misericordioso, pule 2 casas.
criando vários meios de ensinar os filhos a palavra de Deus. Também devemos entender que estarmos reunidos em família é um processo importante. No texto de Deuteronômio ele diz: converse com seu filho, seja caminhando, seja sentado, seja acordado, passeando, em todo momento esteja dialogando com seu filho. E eu entendo que a refeição em família é super importante para isso. Nós devemos ensinar a palavra de Deus no dia a dia, em todo momento. Nem sempre precisamos estar com a Bíblia na mão, mas podemos, sem a Bíblia na mão, ensiná-los os preceitos do Senhor. E o valor, irmãos, da refeição em família é muito importante. Começa com a oração. Como os crentes perderam o hábito de orar pela refeição. Ou é por medo do amigo que está na faculdade, ou é por medo, porque está com fome mesmo, né? Não oram e perdem a oportunidade de dizer: Senhor, muito obrigado por este alimento. Muito obrigado a Deus, porque nós trabalhamos por Ele, mas se não fosse a Tua graça, Ele não estaria em nossa mesa. Obrigado a Deus por esta carne, porque foi um animal que o Senhor deu. Obrigado por este arroz que foi plantado e nasceu pela vontade do Senhor e agora está aqui na minha mesa. Abençoa este alimento para que ele nutra o meu coração, a minha vida física, assim como Tua palavra nutre a minha alma. Você vai ensinando para o filho que tudo na vida depende da graça do Senhor sobre nós. E ali, conversando, dialogando, você vai ouvindo o coração do seu filho, você vai conhecendo o seu filho, e aos poucos você vai mostrando para ele como biblicamente nós vamos respondendo a isso. Temos também no ensino o valor do culto doméstico, onde, independente da faixa etária dos seus filhos, nem que seja uma vez por semana, é possível, irmãos, isso transforma os corações dos pais e dos filhos. Richard Baxter, um pastor puritano, ele pastoreava uma comunidade de 800 pessoas na Inglaterra. E então ele percebeu que não estava conseguindo moldar o coração daquelas pessoas. Só a pregação não estava conseguindo. Até que um colega disse para ele assim: começa nas casas, começa nos lares. E ele então visitava cada casa, dava um roteiro para culto doméstico. E ali ele foi moldando o coração dos pais, os pais foram moldando o coração dos filhos, e toda aquela comunidade de 800 pessoas se converteram ao Senhor. Richard Baxter, ele é muito conhecido pela pessoa que foi muito vitorioso na aplicação do discipulado na vida das famílias, da comunidade que ele era pastor. Mas aproveite o culto doméstico, varie o culto doméstico. Às vezes é lendo um texto bíblico, às vezes você pega um catecismo, que temos muito hoje já para ensinar crianças com perguntas e respostas. Nós temos hoje cartazes que você pode fazer. Eu lembro que na Páscoa eu sentei com minha mulher e disse: olha, imprime umas figurinhas de Jesus na ceia. E nós pegamos um pãozinho, pegamos um cálice, não diga para ninguém não, Ramon. Pegamos um cálice, né? E eu sentei com eles. No dia da Páscoa eu expliquei para eles o que era a Páscoa para nós. E aí eu representei a ceia do Senhor com eles, para que eles depois foram pintar, né? Jesus do jeito dele e a ceia do jeito deles. Então, faça isso. Exige apenas esforço da nossa parte. Mas os pais também discipulam por meio da disciplina. Efésios 6,4 diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. Meus irmãos, eu fico me perguntando quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Quais são as vozes que têm moldado a maneira como nós devemos disciplinar ou não os nossos filhos? E muitas vezes os filhos são o centro da casa, são aqueles que dão ordem, que decidem, porque os bichinhos não podem ser contrariados, porque senão eles vão ter problemas de autoestima, de autoafirmação. Que vozes nós estamos ouvindo?
A palavra de Deus diz em Provérbios 23, verso 13 e 14: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, mas a criança entrega a si mesmo, vem a vergonha à sua mãe. Eu lembro que uma vez a pessoa perguntou, mas o que é vara no texto? É vara. Não tenta dar um jeitinho, não, é vara. Chame de cipó, de tamarindo, chame de o que for, uma chinelinha no bumbum. Claro que tem a idade certa, o lugar certo para você fazer isso, o momento certo, não é espancar. Mas às vezes a Bíblia diz que a disciplina com vara é importante para o seu filho, para moldar o seu comportamento. Por quê? Lá em Provérbios 22, 15 dá a resposta. A estultícia está ligada ao coração da criança. Oh, meu filho é um anjinho. Não é. Oh, meu filho é o diabinho. Também não é um diabinho. Mas ele não é um santo no Senhor ainda. Ele não é um crente no Senhor. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, lá não diz, vírgula, exceção às crianças. As crianças precisam ser moldadas pelo ensino e pela disciplina, para elas entenderem que na vida existem limites, e que ultrapassar esses limites tem consequências em todas as fases da vida. Criança tem um pecado no seu coração. A criança, você não precisa ensiná-la a mentir, ela já mente. Você não precisa ensiná-la a enganar, ela já sabe enganar. Ela já sabe fingir que está dormindo, como o meu Benjamin. Para que a gente pegue ele no braço, ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a Bíblia recomenda a disciplina, porque nem sempre só o falar vai adiantar. E às vezes nós vamos impor limites a eles. Disciplina fez para que ele sinta a dor. Por que que quando Deus manda a consequência, nós choramos, nós sentimos? É pela dor da consequência do pecado que a gente pensa assim, opa, eu não vou pecar de novo, porque dói. A mão de Deus dói. A mesma coisa para a criança. Ela sentir a dor, ela vai dizer, dói se eu desobedecer. Ela vai continuar desobedecendo, mas a Bíblia diz que tem que ser persistente. Pais, isso não é responsabilidade maior de sua esposa. Quando a Bíblia usa a expressão pais, disciplina os seus filhos, ela está falando dos homens, no contexto bíblico. É dado aos homens criar os filhos no temor do Senhor. A mulher, ela vai lhe ajudar, ela vai contribuir com isso. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós, homens, achamos que a nossa função é apenas colocar comida dentro de casa. Isso é o mínimo que um pai deve fazer. O mínimo. Porque cabe a nós também a provisão espiritual dos nossos lares. Nossos filhos seriam melhores se nós fôssemos homens mais corajosos. Se nós fôssemos homens mais firmes diante do Senhor. Eu admiro tanto fulano, olha como os filhos são crentes, estão no temor do Senhor, honram os seus pais, sabe por quê? Porque os seus pais foram firmes. Quando eu digo firme, não é aquele pai que só vive carrancudo, batendo, não. Quando eu digo firme, são pais que sabem disciplinar, mas que também sabem sorrir com seus filhos. São pais que estão presentes com seus filhos, que sabem a hora de exercer disciplina, mas também sabem a hora de exercer misericórdia, sempre refletindo a glória do Senhor. Segundo, o pai é o guia espiritual dos seus filhos. Pode passar. O pai é o guia espiritual dos seus filhos. Ele faz isso por meio da intercessão e do exemplo. Da intercessão e dos exemplos. Olha Jó, o texto diz que ele intercedia pelos filhos. É porque naquela época, o Jó vive na época de Abraão, provavelmente. E naquela época,
pai era o sacerdote do lar. Só depois é que vai surgir o sacerdócio em Israel. Antes disso, era o pai que era responsável por isso. E é interessante que ele cumpria a sua responsabilidade, é que oferecer o sacrifício funcionava como um mediador diante de Deus para os seus filhos. Então, nesse caso, qual é o alvo dos pais quando ele está intercedendo por seus filhos? O alvo dos pais é alcançar o coração da criança. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós confundimos condicionamento de comportamento com alcançar o coração. Nós pensamos que nossos filhos são robozinhos. Se você disciplinar, eles vão seguir aquele comportamentozinho, né? Igual o cachorrinho que você disciplina ele. O meu cachorro é assim. Ele já sabe, quando eu pego de noite a ração, eu balanço, ele já fica louco. Pronto, ele já corre lá para o lugar onde ele sabe onde eu coloco a comida. Aí eu coloco a comida, fecho o portão, tranquilo, prendi o cachorro. Ele já está condicionado. Filho não é assim. Ser humano é muito mais complexo do que isso. E muitas vezes, sabe qual é o nosso erro? Nós corrigimos o comportamento e falhamos em alcançar o coração das nossas crianças com o Evangelho. Paul Tripp, ele tem 2 livros muito bons. Na verdade, todos os livros dele são bons. Ele tem um muito famoso, Alcançando o Coração da Criança. Como é o nome? Pastoreando o coração da criança. O segundo é Instruindo o Coração da Criança. Ele diz que você chega para o seu filho quando ele erra. Vamos dizer que ele quebrou um copo. Você avisou, ele quebrou o copo. Você diz assim: olha, vocês não sabem que quebrar o copo é errado? Pá! Lapado. Aí você para aí. Você errou. Você só corrigiu o comportamento. Ele diz: você alcançar o coração e chegar para o seu filho e dizer: você já viu que eu exortei 3 vezes e você desobedeceu? Sabe por quê, meu filho? Porque o nosso coração é pecaminoso. E nós somos muito desobedientes ao Senhor. Mas a Bíblia diz que existe um Salvador que nos ama e está disposto a purificar o nosso coração para que a gente consiga ser obediente ao Senhor. Você está ensinando o quê? O Evangelho para o seu filho, não apenas a lei para ele. É isso que eu digo com alcançar o coração. É pregando o Evangelho para o seu filho em todo momento, aproveitando todas as oportunidades e ao mesmo tempo orando para que a palavra de Deus fique em seu coração. Mas não é isso que Provérbios diz? Dá-me, filho, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Somente um coração entregue ao Senhor é que vai se agradar e obedecer. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que a pessoa adultera? Porque antes ela adulterou no coração. Por que a pessoa mata alguém? Porque aquela pessoa já foi morta em seu coração pelo ódio que ela tinha por ela. Jesus disse que a fonte das nossas ações está no coração, e apenas um coração mudado e transformado pelo Senhor vai conseguir obedecer o Senhor. Todas as vezes que eu oro pelos meus filhos, eu choro, porque eu me converti aos 19 anos de idade, e eu quero que meus filhos conheçam o Senhor cedo, vivam para o Senhor cedo, porque eu não quero que meus filhos sejam a pessoa mais bem-sucedida do mundo e no final ir para o inferno, sem viver uma vida útil para o Senhor. E nós muitas vezes não estamos preocupados com isso. Homens que são pais aqui ou que serão pais, vocês oram pelos seus filhos? Vocês intercedem por eles? Continuamente, diariamente, junto com eles também? Nós somos intercessores que oram para que Deus alcance os seus corações. E nós alcançamos o coração, sabe como? Tendo um alto padrão de santidade que Deus exige, tendo uma vida de santidade diante do Senhor, apontando a incapacidade do filho, assim como nós do pai, como de nós, de atingir essa meta. Apontar a Cristo como o único capaz de atingir esse alvo e explicar o que Ele fez por nós.
Você precisa ensinar isso para os seus filhos o tempo todo o tempo, para que ele entenda que ele precisa de um Salvador. Mas nós também somos guias como exemplo também. Olha o que diz 1 Reis 1,6. E nunca seu pai o tinha contrariado. Aqui falando de Davi com relação a Absalão. Porque fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e a gente tivera depois de Absalão. Nós ensinamos principalmente pelo exemplo. Eu lembro que um dia desse, eu peguei a Emily, a minha filha, bebendo com a garrafa na boca, né? Quem não já fez isso, né? Na geladeira, lá com preguiça de pegar o copo, né? Aí eu repreendi ela, disse, Emily, não faça isso. Aí eu lembrei que ela tinha feito isso porque ela viu eu fazer uma vez. Eu tinha feito isso. Eu lembro que eu uma vez fui visitar uma família e o pai dessa família não estava muito tempo sem ir para a igreja, rebelde. E o filho também, o filho estava indo, mas já ia na marra, mas estava indo. E conversa vai, eu repreendi e disse, olha, que exemplo você está dando para os seus filhos? Ele se zangou e disse assim, eu sou o maior exemplo para a minha família. Eu disse, não. Eu disse, pode até ser, mas um exemplo bem negativo. Dali foi embora. Hoje ele continua fora da fé, e o filho dele também está fora da fé. Também. Um exemplo, mas um exemplo negativo. Irmãos, se nas pequenas coisas nós somos exemplos dos nossos filhos. Hoje, enquanto estávamos nos arrumando, eu ouvi o Benjamin falando, mamãe, qual é a calça que o papai vai usar? Qual é a cor da calça que ele vai usar? A camisa que ele vai usar, a cor da camisa. Porque ele queria me imitar, ele queria dizer, eu vou com a mesma roupa do papai. Se os nossos filhos nos imitam nas pequenas coisas, quanto mais nas coisas mais sérias. Darmos valor à igreja, ao reino de Deus. A maneira como nós tratamos a nossa esposa em casa. A falta de carinho e amor que muitas vezes nós manifestamos. Eles vão observando isso. Vão avaliando como deve se dar um valor a uma mulher. Como devemos tratar os nossos negócios. Se há momentos que eu posso mentir ou não, eles vão observando. Eles vão olhando a maneira que nós vamos vivendo. Mas há um outro texto mais positivo que diz assim. Aqui está em Marcos 15, 21, diz, e o obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a carregar-lhe a cruz. Em Romanos 16, 13 diz, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. O que tem a ver esses dois textos? Tudo a ver. Simão Cirineu foi aquele que carregou a cruz, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Em Romanos capítulo 16, não sei se você já percebeu, pode ser que você tenha pulado isso, mas Marcos diz que ele era pai de quem? Rufo. E agora Paulo está saudando quem? Rufo. Porque a casa de Simão Cirineu era uma casa que acolhia os missionários. Simão Cirineu provavelmente se convertera naquela ocasião que carregou a cruz e influenciou seus filhos para serem servos do Senhor Altíssimo. Um exemplo que impactou a vida de sua família. David Merkel diz assim, os pais que amam a Deus de todo o coração transmitem sua fé a outra geração. No livro A Fé Começa em Casa, nos diz assim, não importa o quão criativamente proclamemos a palavra de Deus para os nossos filhos na igreja, pois eles estarão mais inclinados a acreditar em suas experiências de fé do que da experiência de fé em sua casa. Seu filho quer ver como você age, como o evangelho molda a sua vida dentro do lar. E isso é que vai impactá-lo mais daquilo que você fala. Porque quando nós falamos e não vivemos o que falamos dentro do nosso lar, isso vai trazer um mau testemunho para o evangelho. E seu filho vai dizer assim, esse evangelho não tem poder para transformar a vida de ninguém, porque não transforma a vida do meu pai.
e da minha mãe. Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu era seminarista, eu me sentei com um rapaz, um adolescente, e ele tinha uma agenda, ele estava começando a frequentar essa igreja que eu estava trabalhando, e nessa agenda só falava de suicídio, de morte, de demônio, e tinha esses desenhos lá horríveis, né, nessa agenda dele. Então, a gente chamou ele para conversar, ele disse assim: olha, tudo que vocês vão me falar, tinha uns 17 anos ele, eu já conheço, porque minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, e eles me proibiam de ter televisão em casa, só que eram hipócritas, porque meu pai batia na minha mãe, e ele não queria saber de nada do evangelho. O pai preocupado com a TV, mas não estava preocupado na forma como ele tratava a sua mãe. O exemplo, a força do exemplo no nosso lar, para mostrar aos nossos filhos que o evangelho faz a diferença. Max Lucado, ele disse o seguinte: os pais não apenas têm de decidir se envolver com seus filhos, estar disponíveis e interessados no que interessa a eles, mas têm de decidir também que tipo de modelo eles serão. Que privilégio incrível a tarefa de moldar e dar forma às crianças pequenas. As crianças têm um par de antenas especiais, não são capazes de ver muito e ouvir mais, ainda, mas de imitar o comportamento que vem em seus pais. Terceiro e último, o pai, ele é uma testemunha de Cristo. E ele testemunha de duas formas, por meio do amor e consagração ao Senhor e através do perdão. Deuteronômio 6 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Nós temos aqui o grande Shemar, a confissão de fé de Israel. Os judeus até hoje o repetem pelo menos 2 vezes por dia. Eles o repetiam na congregação, na sinagoga. Tal era a importância desse texto para eles. Todavia, eles não praticavam, eles não amavam o Senhor de verdade. E pais, entendam uma coisa: nós só alcançaremos o coração dos nossos filhos, nós só cumpriremos uma paternidade de forma bíblica, se nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Se nós verdadeiramente ouvirmos a voz do Senhor, toda vez que a palavra ouvir aparece na Bíblia com a forma de ordenança, esse ouvir é pratique a palavra do Senhor. Não é fazer aquele ouvido de mercador. É mais do que dizer: não, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu pratico o que a Bíblia diz. Eu pratico o que ela diz. Eu quero viver ouvindo e obedecendo ao Senhor. É isso que agrada a Deus, quando nós guardamos e obedecemos os seus mandamentos. John Bunyan, ele diz o seguinte: Deus não me deu apenas, aqui foi a filha de John Bunyan falando sobre ele, Deus não me deu apenas um pai, e aí a palavra era para ter amor e consagração aí, mas um pai modelo, que uma pregação diária de como Cristo trata a igreja. Ele está dizendo assim: eu vi no meu pai um modelo, a testemunha de como nós devemos amar ao Senhor, de como nós devemos viver para o Senhor. A forma como ele cuidava, a forma como ele vivia, tudo aquilo que ele fazia exalava Cristo em sua vida. Ele tinha um amor abnegado pelo Senhor, ele tinha um fervor pelo Senhor. Quantos de nós somos negligentes? Quantos de nós trocamos o culto dominical por futebol? E aí queremos que nossos filhos amem a igreja. Quantos de nós falamos mal da igreja, do pastor, e queremos que nossos filhos obedeçam ao pastor e tenham comunhão na igreja? Os nossos filhos serão impactados pelo evangelho quando eles observarem o nosso amor e a nossa dedicação ao Senhor.
Quando eles olharem e verem que a nossa agenda e o nosso bolso tem como prioridade o reino de Deus. Mas o perdão também é uma forma de testemunharmos de Cristo. Porque, meus irmãos, no lar é onde nós somos o que verdadeiramente nós somos. Nós não conseguimos esconder no lar quem nós somos realmente. O lar é um lugar onde tem muitos conflitos familiares, onde há discussão, há briga, há estresse, porque no lar nós somos o que nós somos. E uma das maiores ameaças à família são as mágoas, é a falta de perdão, é a ira não resolvida. Efésios 4, 26 a 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. É interessante essa expressão, e não deem lugar ao diabo, porque no texto bíblico, esse não dê lugar ao diabo é uma conclusão do não peque com a sua ira. A gente diz assim: não assista filme de terror não, viu? Uma pessoa disse para mim, porque você está dando lugar ao diabo. Tem nada a ver com isso. Quando você dá lugar à ira, você está dando lugar ao diabo na sua vida e no seu lar. Quando nós guardamos mágoa no nosso coração e começamos a machucar os nossos filhos, o nosso cônjuge, nós estamos dando lugar ao diabo em nossa família. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, versos 14 e 15. Pais, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas como honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha como esses textos são fortes, irmãos. Eu estou falando hoje para nós, homens, porque nós temos o coração duro. Nós achamos que ser homem é não dar o braço a torcer. Os homens têm a tendência a serem mais orgulhosos, de não terem coragem de pedir perdão para os seus filhos, de dar o primeiro passo, de pedir perdão para suas esposas, de buscar reconciliação. E o que a Bíblia diz? Que Deus não perdoa quem não perdoa. E Pedro vai mais longe: Deus não ouve orações do homem que não cuida bem do seu lar. Não ouve. Ele não aceita seu culto, ele não aceita seu dízimo e oferta, nada, se não vier acompanhado de uma vida vivida no lar para a glória do Senhor. Vivida para o Senhor. Sabe por quê? Porque você precisa aprender 3 coisas. Primeiro, que todos nós somos pecadores. Como pecadores, nós machucamos uns aos outros. Logo, nós temos que aprender a lidar com as ofensas interpessoais em nossos lares. Sabe o que nós aprendemos com Lucas, em Lucas 16? Que Deus ama filhos pródigos. É porque um dia nós fomos um filho pródigo. Nós também devemos ser pais pródigos, que amam os filhos, ainda que eles sejam rebeldes, ainda que muitas vezes eles nos machuquem, nos frustrem, falhem. Mas esse Deus gracioso nos enche de bondade e graça, que nos constrange, para que quando nós erramos também, Ele molda o nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados, para que essa mesma graça pela qual nós fomos alcançados, nós possamos manifestar graça e perdão para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. Eu lembro que assistindo uma vez a Patroa e as Crianças, eu lembro que a Clé cometeu alguma falta grave. E aí o Michael Caio, a esposa, foram para a mesa com a Clé e conversaram com ela e disse assim, aí ela disse assim: me diz logo qual é o castigo.
disse: o seu castigo é esse. Aí pegou um monte de dinheiro e deu para ela: toma, vai fazer compra no shopping. E ela ficou constrangida, disse: mas não estou entendendo. Aí ele pegou o dinheiro da mulher dele: me dá aqui. Ela: não, me dá aqui. Aí deu mais dinheiro para ela: vai, não te quero ver aqui, senão eu te dou mais dinheiro. Ela disse: não, pai, eu prefiro o castigo, me dê o castigo. Sabe o que a gente aprende ali? Que muitas vezes Deus nos constrange com seu amor e não dá o que nós merecemos, para que nós façamos o mesmo no nosso lar e com a nossa igreja. Muitas vezes não dar a lei, mas manifestar graça para com os nossos filhos, para com o nosso cônjuge, mostrando para eles quão grande é o amor do Pai que me alcançou e alcança a cada um deles também. Da mesma forma, nós que somos filhos, você pode culpar seu pai por sua rebeldia, pela falta de perdão dele, mas Deus vai cobrar dos seus pais a forma errada que eles tratam você. Deus vai cuidar deles, se eles não se arrependerem, é claro, de seus pecados. Mas também irá cobrar de você também a falta de perdão e graça e a sua rebeldia, se você também não se arrepender. Em Ezequiel 18 tem esse conflito. Os filhos começaram a reclamar de Deus. Os nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes que estão embotados. Deus disse: não, seus pais pecaram, mas vocês estão no cativeiro porque vocês seguiram os pecados de seus pais. A alma que pecar, essa morrerá. Meu pai foi ruim, você pode dizer, mas você tem um Deus gracioso que te ama. Meu pai, ele não foi assim um pai daqueles. Meu pai me batia, me espancava. Tá? Ele tinha uma criação assim pesada. Tá? Mas eu estou aqui vivo, bem. Tá? Não fiz as coisas erradas. Ele dizia assim: se um dia, naquela época, né? Se um dia você chegar aqui com um brinco na orelha, pode ter certeza, eu vou preso, mas eu arranco. Tá? Se for uma tatuagem, eu arranco a pele. Mas eu sou grato, porque da forma dele, do jeito dele, Deus o alcançou com sua misericórdia. Ele está salvo para a glória do Senhor. E aquilo que eu não tive nele, foi suprido pelo meu Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Pai amado e o nosso Pai misericordioso supre a ausência que nós temos nos nossos lares e cura as feridas do nosso coração, do nosso pai e da nossa mãe. E Deus é o Pai perfeito, que você encontra graça e misericórdia, ainda que você muitas vezes não encontre essa graça e essa misericórdia no seu lar. O perdão revela o verdadeiro seguidor de Cristo Jesus. Por isso que eu botei a foto desse gatinho. Ninguém resiste a um olhar de um coração quebrantado, né? E contrito. A Bíblia diz que nem o próprio Deus resiste a isso. Pais, homens, não tenham vergonha de pedir perdão aos seus filhos, ao seu cônjuge quando eles errarem. E filhos, também não tenham vergonha e nem sejam orgulhosos de não perdoarem seus pais. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus também será perdoador. 2 Timóteo, eu quero concluir, diz assim, capítulo 3, verso 14 a 17. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero também dizer para vocês, pais, porque eu também sou quando nós falhamos como pais, e nós vamos falhar, porque nós também somos pecadores, é porque Deus quer nos quebrar, quer nos mostrar que nós também precisamos da graça dele, para que vivamos debaixo da cruz de Cristo, dizendo: Senhor, me dá graça
para ser o pai que eu devo ser para os meus filhos. A Bíblia diz que Deus nos deu a sua palavra, e ela é que nos deixa aptos para sermos sábios, para ensinarmos aos nossos filhos a palavra do Senhor. Paternidade tem a ver com abrir mão da própria vida, do orgulho, da soberba, é ser sacrificioso, é abrir mão da própria vida para cuidar da esposa e dos filhos. E aí, com essa foto linda da minha família, não sei qual é o mais bonito dessa foto, mas feliz Dia dos Pais a todos. Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te damos graça, ó Deus. Te damos graça porque Tu é o Pai das luzes, o Pai de toda consolação, o Pai de misericórdia, o nosso bom pastor. Ó Deus, nós sabemos que nós não somos super-heróis. Nós sabemos que nós somos seres frágeis e imperfeitos, que falharemos, ó Deus, nesta caminhada, como pais, como mães, porque somos pecadores, que carecemos da graça do Senhor. Mas o pior, Deus, não é saber disso. É muitas vezes quando nós temos o coração orgulhoso, arrogante, e não nos dobramos à palavra do Senhor, e não nos deixamos que o Senhor molde o nosso coração, para que à medida que vamos crescendo no conhecimento e a imagem do Teu Filho, nós possamos transmitir isso para os nossos filhos. Sim, nós transmitimos vida na vida, e essa vida na vida começa em nosso lar, ó Deus. E nós, homens, pais e mães que estão aqui, precisamos entender que no relacionamento discipulador, o primeiro lugar discipulado é no nosso lar, ó Deus. Porque não adianta nós ganharmos o mundo para Cristo e não ganharmos o nosso lar para o Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos constranja com o Teu amor, ó Senhor, e que nós saiamos daqui com um desejo, ó Deus, no fundo do nosso coração, de criarmos filhos para a glória do Senhor, meu Pai. De buscarmos ajuda na igreja, no pastor, nos livros, na Tua palavra, para sermos pais melhores, ó Deus. E se há, ó Deus, homens aqui, se há filhos aqui, que estejam com os corações quebrados, que machucaram um ao outro, que a graça salvadora do Senhor que está em seus corações os constranja, e que eles possam, ó Deus, sair daqui querendo reconciliar-se uns com os outros, ó Deus. A Tua palavra diz que quando depender de nós, nós devemos ter paz uns com os outros. Que o Senhor constrange os corações, para que alguém dê o primeiro passo, e assim, ó Deus, possamos ver perdão, graça e reconciliação para a glória do Senhor, meu Pai. E, ó Deus, e há muitos de nós, como eu, que perdemos os nossos pais. Muitos aqui que também tiveram a ausência de seus pais, de suas mães, de avós, de tantos outros. Que a graça do Senhor, que a presença confortadora do Teu Santo Espírito preencha o nosso coração, ó Deus, para que essa ausência seja um momento de termos o nosso coração sentindo o amor e a bondade e o abraço do Teu Santo Espírito, ó Deus, em nós. Ó Deus, nos abençoa, Deus, nesta noite, que saiamos daqui cheio de gratidão pelo Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós te amamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Quero convidar você a